Então, a questão é o seguinte: existem três religiões, certo? Duas delas já se manifestaram. Falta a terceira e a última, que é a que eu acho, que eu sinto dentro de mim que eu tenho que trazer. Porque eu trazendo ela, fecha tudo, ou seja, completa tudo. E ela vem justamente para concluir o que as duas anteriores não concluíram. A questão é, tem o judaísmo. Do judaísmo nasceu o cristianismo. E do cristianismo vai nascer uma outra religião, que seria o qual? O anticristianismo, também conhecido como bestianismo. E essa anticristianismo vai suceder o cristianismo, assim como o cristianismo sucedeu o judaísmo. É essa a sequência. Até no símbolo. Estrela de Davi, depois cruz em pé e por último a cruz invertida. Tá. O que seria isso? Tá, o judaísmo trata da lei. O cristianismo da vinda de Jesus como Cristo. E o anticristianismo da volta de Jesus como anticristo. Aí você fala, pô, que estranho isso. Porque é muito difícil de explicar, porque eu passaria aqui horas falando, mas a questão é essa. O anticristianismo está relacionado com a volta de Jesus como anticristo em outro corpo, não é reencarnação. É uma pessoa que vai ser associada a esse espírito que um dia passou pela Terra, mas que vai ter que morrer de novo em outro corpo, para consumar a sua segunda morte. A primeira consumação da morte foi na cruz, quando ele foi punido pela lei. Agora a segunda morte vai ser a punição de Cristo, quando ele descer. Vai ser uma coisa tipo, vamos dizer assim, Jesus versus Cristo, o espírito versus o corpo humano que ele tinha usado antes. É muito difícil explicar. Acho que se eu mandar foto, acho que explica melhor. Porque se eu ficar falando, vai sair muita baboseira. E eu já não estou com muita paciência para falar. Mas a questão é essa: o anticristianismo é a terceira e última religião, seguindo dessas três. Aí você vai falar, mas a terceira religião é o islamismo. Não. Porque aí você vai falar, é abraâmica sim, mas não tem nada a ver o anticristianismo, porque o anticristianismo é a terceira religião fora da crença do Deus único. O islamismo é a terceira dentro da crença do Deus único. Já o anticristianismo, ele crê em dois Deus, entendeu? Já não crê mais em um. E, por quê? Por causa da existência de dois universos, de outro universo além desse e de outro Deus além desse. Só sei que seria uma continuação que sucederia essa daí, entendeu? Porque Cristo já veio, falta só o anticristo. E me impressiona as pessoas não estarem esperando por uma pessoa dessa. Porque, tipo, muitos manifestantes de Deus já vieram. Buda, Krishna, Bahá'u'lláh, entendeu? Maomé, entendeu? Muitos são os manifestantes de Deus. Mas até agora eu não vi nenhum manifestante do diabo, o enviado de Satanás. Esse é o anticristo, entendeu? Porque até agora eu não vi ninguém representar em nome do diabo, entendeu? E eu me ofereço a ser essa pessoa, por isso que eu estou correndo atrás disso. Por isso eu acredito que essa revelação tem a ver comigo. Porque a questão é, Jesus, Cristo peixes, primeiro Salvador, Deus tratado como homem, porque era Deus na forma humana, mas foi tratado como homem comum, mais um. Jesus, anticristo, peixinho, segundo Salvador, homem tratado como Deus. É um homem qualquer que o Espírito de Jesus fica em cima, mas esse homem vai ser idolatrado como Deus pelo mundo inteiro, né? No caso. Aí entra Lúcifer, Cristo 2, que seria a volta de Cristo. Aquário, é ele que vai inaugurar a era de Aquário, porque antes, entre peixes e Aquário, existe um divisor de eras que é peixinho.
Ou seja, o Apocalipse é a preliminar do reino, ou seja, o peixinho é que vai preparar a chegada da Era de Aquário. A Era de Aquário não vai acontecer enquanto esse peixinho não se manifestar. O peixe já é no plural justamente porque não se trata apenas de um, é dois. O primeiro peixe foi Jesus como Cristo na sua vinda, e na volta é o segundo peixe que é o anticristo. Entendeu? É Jesus voltando de novo, só que agora com outro corpo. Só que não é Jesus ali, é um ser humano comum que vai ser a imagem de Jesus na terra, entendeu? Só que nesse caso você tem que entender o seguinte: o corpo humano de Deus, que no caso é Cristo. Cristo eu uso para se referir ao corpo humano de Deus. É um corpo que foi compartilhado por dois deuses diferentes, sendo que o primeiro Deus que usou aquele corpo era o Deus intruso, do lado de fora, que é a quem eu me refiro a Jesus. É um espírito intruso que entrou nesse universo e usou um corpo que não era dele. Como é que eu vou te explicar isso? Vou usar um exemplo aqui rápido. Vamos supor, você não nasceu ainda, certo? Você não nasceu ainda. Só que outra pessoa vai nascer no seu lugar usando o teu corpo. Ela vai viver a sua infância, ela vai viver a sua adolescência, vai chegar na fase adulta, sabe o que ela vai fazer com o seu corpo? Ela vai estraçalhar. Os caras vão vir chicotear, vai crucificar, o corpo não é dela, mas por estar nela, tô no seu corpo mesmo, tô nem aí se eu vou sofrer, o corpo é seu, não é meu, entendeu? Então façam o que quiser comigo, por mais que eu sinta dor por estar ali, o corpo não é meu. E quando vier o dono possuir aquele corpo que é dele, vai ver o corpo todo arregaçado, todo estraçalhado e vai falar: quem fez isso com o meu corpo? Eu não fiz isso, eu não morri. Entendeu? Quem foi que usou meu corpo antes de eu tomar posse dele? Eu vou querer me vingar dessa pessoa. E é aí que o espírito que atuou como Cristo sai do corpo de Cristo e fica em cima do corpo do anticristo. Para quê? Para que Cristo possa realizar sua vingança. Ou seja, o espírito que é dono daquele corpo vai vingar a morte que causaram nele e nessa pessoa. Entendeu? Ou seja, é vingança, vingança. Para entender o Apocalipse, tem que entender vingança. Essa é a palavra, é a essência da coisa. O cara vai vingar a morte que causou nele. Porque o espírito vai estar em cima. Por que você acha que o cara vai odiar um ser humano? Deus não tem motivo nenhum para odiar ser humano se não fosse outro Deus ali. Entendeu? Ou seja, eu vou atrair a ira de Deus para mim. Entendeu? Justamente por quê? Por causa do espírito que estava no corpo dele, fez o estrago e ele vai querer se vingar quando ele. É complicado falar isso, porque tipo, tá, e quem é o dono desse corpo? Lúcifer tá como o diabo agora, vivendo uma vida falsa que não é dele. Quando ele se lembrar que ele é Cristo, que é o verdadeiro eu dele, aí que vai ser? Então a questão é essa: a morte do diabo, o nascimento da besta, 3 anos e meio. Depois que acabar esses 3 anos e meio, o diabo vai voltar como Cristo. Entendeu? É isso, entendeu? É a morte do diabo voltando como Cristo. E o intervalo dessa ausência dele é representado pelo reinado da besta. Ou seja, enquanto o diabo não está, a besta governa o mundo, entendeu? Aí quando ele voltar como Cristo, vai tomar de volta o poder que ele tinha dado para ela quando era o diabo. Ou seja, o diabo dá o poder para a besta, depois ele volta como Cristo e tira o poder da besta para ele de volta. Você está entendendo? Ou seja, eu boto o doce na sua boca, depois eu tiro. Tu nem sentiu o gosto. Ou seja, era só para mim ir lá, trocar de roupa e acabar com você. Só isso. Quer dizer, comigo, né, no caso, porque é o que eu pretendo ser, a besta para ser derrotada por ele quando ele voltar. Tá ok, só para fechar aqui então. A vinda do anticristo é a volta de Jesus. E a volta de Cristo é a vinda de Lúcifer. Ponto.